Mais tarde, Boltzmann e Gibbs vão dar uma interpretação estatística para essa grandeza física, que é chamada de entropia, e essa é a equação de Boltzmann para ela. Esse K aqui é uma constante chamada constante de Boltzmann, que vale isso, tá? Um número muito pequeno, 1 vezes 10 na menos 23 Joule por Kelvin, percebe que tem a mesma unidade aqui, ó, Joule por Kelvin, vezes o logaritmo, opa, aqui não é ln, aqui é log de ômega. Esse ômega aí, ele vai ser o número de microestados que um macroestado pode ter. Zé, que eu não entendi, não faz mal, daqui a pouco você vai entender, tá? Ou o número de multiplicidades que um macroestado pode ter. A gente vai trabalhar um pouquinho para tentar pelo menos entender o que é entropia e ver qual é a relação que existe entre essa entropia de Boltzmann e esse ΔS de Clausius. Para explicar o que é esse W aqui, a gente vai usar o exemplo das moedas, que todo mundo usa. Imagina que eu tenho aqui 4 moedas diferentes, uma de 50, uma de 25, uma de 10 e uma de 5. Eu vou jogar as 4 para cima e eu quero saber o seguinte, ó, de quantas formas essas moedas podem cair no chão de tal maneira que eu não tenha nenhuma cara virada para cima. E eu vou chamar a cara de Czão. Bom, só tem um jeito, né? O único jeito dessas moedas caírem todas no chão sem nenhuma cara para cima é se só tiver coroa para cima em todas elas. Então, existe apenas uma forma. Também quero saber o seguinte, ó, de quantas formas essas moedas podem cair no chão, de tal maneira que eu tenha só uma cara virada para cima, o resto tudo coroa. Então, para ter só uma cara virada para cima, ou a de 50 é cara, uma possibilidade, ou a de 25, duas, ou a de 10, 3, ou a de 5, 4. Então, eu tenho 4 maneiras diferentes. E agora, para complicar um pouquinho, né? De quantas formas diferentes essas moedas podem cair no chão, de tal forma que eu tenha 2 caras para cima. Galera, eu desenhei aqui para a gente poder contar, né? Rosa é cara, verdinho é coroa, cara é Czão, coroa é Czinho. Então pode ser cara, coroa, coroa, cara, coroa, e assim vai, né? Então, se vocês olharem o desenho, pode conferir em casa aí, a gente tem 6 formas diferentes de ter 2 caras para cima. 3 caras para cima é equivalente a uma coroa para cima, né? Então, a gente vai ter 4 formas diferentes e 4 caras para cima só tem um jeito, tudo tem que ser cara, né? Então, a gente vai ter apenas uma forma diferente. Bom, como a gente define o nosso sistema, a gente define com 0 caras, 1 cara, 2 caras, é o que a gente chama de macroestado, né? São as condições que o nosso sistema tem. De quantas formas esse sistema pode se apresentar é o que a gente chama de microestado. Então, por exemplo, ó, o macroestado 0 caras tem apenas um microestado. O macroestado 1 cara tem 4 microestados. 2 tem 6. 3 tem 4. E 4 tem 1. Claro, a gente poderia calcular para cada macroestado desse daqui a entropia. A gente só teria que tirar o logaritmo do número de microestados, pode fazer na calculadora se quiser, tá? E multiplicar pela constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann é um número muito pequenininho, tá? 1,38 alguma coisa vezes 10 na menos 23. Talvez, só para a gente poder entender, vamos criar uma unidade que o K seja mais elegante. Vamos criar uma unidade de energia, sei lá, vamos chamar ela de Zeca. E um Zeca vale 1,38 vezes 10 na menos 23 joules. E a constante de Boltzmann nessa unidade fica assim, ó, 1 Zeca por Kelvin. Só para a gente poder entender e brincar aqui com esses números, né? Então, qual que seria a entropia do macroestado 0? Bom, a gente tem que tirar o logaritmo de 1 e multiplicar por 1, né? O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Lembra? Então, a entropia do estado do macroestado 0 é 0. A entropia do macroestado 1 seria log de 4, que é mais ou menos 0,6, vezes 1, então seria 0,6, aquela unidade nova ali, bacana, Zeca por Kelvin. A entropia do macroestado 2 seria log de 6, que
que é mais ou menos 0,77, vamos arredondar para 0,8 Zeca por Kelvin. Aqui volta a repetir, ó, 4. Então, de novo, é 0,6. Aqui 1. Então, de novo, 0. Então, a entropia é uma grandeza física que mede isso. De quantas formas diferentes, aliás, essa é a interpretação estatística dela, tá? De quantas formas diferentes um sistema pode se organizar? Zeca, o que tem a ver isso aí com o seta do tempo? Bom, vamos imaginar que a gente vai fazer um jogo burro. Um jogo que não leve em conta as probabilidades de um evento acontecer. Então eu vou jogar 4 moedas para cima, você vai apostar uma grana. Se as moedas vão cair com 0 caras, 1, 2, 3 ou 4 caras viradas para cima. E todas as apostas pagam a mesma coisa. Apostou R$1, ganha R$1 se você acertar. Você apostaria em qual? Isso. Eu também, né? Eu apostaria em 2 caras para cima. Por quê? Porque é a maneira que tem mais probabilidade de acontecer, ou a forma que tem mais probabilidade que aconteça, na hora que eu jogo 4 moedas no chão. Isso pode ocorrer de 6 maneiras diferentes. Então ela é 6 vezes mais provável de ocorrer do que, por exemplo, nenhuma cara para cima. Ou 4 caras para cima. Ela é 6 dividido por 4, 1,5. 1,5 vezes mais provável de acontecer do que apenas uma cara para cima. Então, essa é a forma mais provável que a natureza tem de se apresentar para a gente. Então é mais provável que a natureza se apresente com uma entropia maior do que ela se apresente com uma entropia menor. Então a gente vai dizer o seguinte, que o normal é que a natureza sempre evolua para estados de maior entropia. Ou seja, para estados em que a quantidade de microestados das possíveis organizações seja maior. Por isso que tem gente lá no ensino médio que fala assim, ó, entropia mede o grau de desordem, de bagunça. Na verdade, não é bem isso, né? Entropia mede de quantas formas um sistema pode se organizar. Quanto maior for a quantidade de formas que ele pode se organizar, maior é a entropia do sistema. É claro que, se eu pegar, por exemplo, um copo, né, e encarar o copo como sendo constituído por vários quadradinhos de vidro, para ter um copo inteiro, eu só tenho uma maneira dos vidros se organizarem. Tudo coladinho um em cima do outro, tal, até que forma esse cilindro. Agora, se eu quebrar o copo, de quantas formas diferentes esses pedacinhos de vidro podem se organizar? Muitas, né? Tanto é que quando a gente quebra um copo, o vidro se espalha por tudo. Então existem várias formas do vidro se organizar. Quer dizer, ó, a entropia de um copo inteiro é muito menor do que a entropia de um copo quebrado. Então, o normal da natureza é evoluir para um copo quebrado ou para um copo inteiro. Isso, para um copo quebrado. Quer dizer, ó, se você olhar um filmezinho, né? De um copo caindo de cima da mesa, pum, batendo no chão, espatifando, você vai dizer que esse filme está andando para frente. Mas se você olhar um filme de um monte de caquinho no vidro se juntando, construindo um copo e voltando para cima da mesa, você vai dizer que esse filme está andando para trás. Porque o normal é a natureza evoluir para sistemas com maior quantidade de microestados. E você vai dizer isso não porque você já conhecia entropia. É porque no seu dia a dia isso sempre acontece desse jeito, né? Você nunca viu no dia a dia um copo se desquebrar. Nem sei se existe essa palavra, tá? Mas já viu várias vezes um copo quebrar. Quer dizer, você já viu a natureza evoluindo para um sistema de maior entropia, mas nunca para um sistema de menor entropia. Eu vou dar um exemplo que é bacana, que já vai começar a relacionar a entropia com quantidade de calor. Claro, antes da gente continuar, só quero lembrar que existe uma expressão matemática lá da análise combinatória, né, que facilita nas contas dessas quantidades de microestados que um macroestado pode ter. Eu tenho ali uma combinação de n elementos tomado P a P, e isso é n fatorial sobre n menos P fatorial vezes P fatorial. Lembra, o número fatorial é ele vezes o próximo, por exemplo, 5 fatorial. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 10 fatorial, 10 vezes 9, vezes 9, até 1. Aqui, por exemplo, ó, n seria o número de elementos, 4, e P, a forma que eu estou organizando eles. Eu estou organizando eles com 2 caras para cima, por exemplo. Então, n seria substituído por 4 e P seria substituído por 2. Se a gente faz essas contas,
4 tomados 2 a 2, isso aqui dá 4 fatorial, sobre 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Isso daqui é 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso daqui dá 2 vezes 2, então isso daqui dá 6. Beleza? Que foi o que a gente conseguiu assim. Ah, Zeca, mas é fácil fazer o desenho, é fácil para 4 moedas, né? Mas se a gente pegar 10 moedas, por exemplo, imagina que eu tenha 10 moedas e quero saber de que forma elas podem cair no chão com 5 caras viradas para cima. Ó, isso é 10 fatorial dividido por 10 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui dá 252. Quer dizer, fazer esse desenho aqui, ó, já seria extremamente complicado. Se fosse 100 moedas e eu quisesse 50 caras para cima, isso aqui dava 1 vezes 10 na 29. Tá? Se você desenhasse uma configuração a cada segundo, desenhasse uma a cada segundo, com 100 moedas, 100 bolinhas, né? O que já é impossível. Você ia demorar 12 trilhões de vezes a idade do universo para parar de desenhar. Fazer as contas ajuda. E, obviamente, né, essa é uma configuração muito mais provável com 100 moedas do que nenhuma cara para cima. Aliás, se eu jogar 100 moedas, pelo que eu estou vendo, é praticamente impossível nenhuma cara para cima. Galera, no caso do exemplo do nosso copo, imagina, né, se eu quiser calcular de quantas formas diferentes os caquinhos vão estar espalhados pelo chão. Cada posição seria aqui o meu número de elementos e cada caquinho distribuído nessas posições são as formas diferentes que ele podem aparecer. Então a gente teria um número gigante. Por isso que eles acabam considerando que copo quebrado é mais desorganizado do que copo inteiro. Mas na verdade não é bem desordem, né? Simplesmente com um copo quebrado eu tenho mais possibilidades do que com um copo inteiro. Então a entropia vai estar relacionado a isso. A quantos microestados um macroestado pode ter? Agora vamos tentar relacionar isso um pouquinho com temperatura e calor.